Teste. Boa noite. Obrigado, doutora. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Então vamos dar aqui início à nossa apresentação. Como a doutora já passou aqui, meu nome é Henrique, sou técnico em informática. Desde 2014, tendo contato com peticionamento eletrônico, e desde 2017 prestando serviços à advocacia, principalmente Baixada e Rio, né? Então a gente já fez algumas apresentações. Em São João é a primeira vez, demorou um pouquinho, né? De 2019 para cá eu insistia um pouquinho, mas eu sei que tudo tem a sua hora, tem o seu momento. Então chegou o nosso momento de estar aqui em São João também. Tenho alguns clientes aqui de São João e eu moro aqui em Caxias, então somos vizinhos, né? E é isso, vamos começar aqui falando sobre o EPROC hoje, porque é o sistema que vai ser adotado pelo TJRJ a partir desse ano. Foi assinado um termo no fim do ano passado e a partir desse ano a gente tem essas mudanças. Precisamos, né, ter mudanças, porque os sistemas que nos atendem hoje, eu me coloco junto com vocês porque, como eu falei, eu presto serviço para advocacia. Então, os serviços que nos atendem hoje, os sistemas, perdão, não são sistemas de boa qualidade. O doutor estava até brincando aqui com o PJE, realmente é isso. PJE, quando ele não está travando, ele está dando dor de cabeça por outras questões, por outras características do sistema, né? O DCP, então, que é o sistema mais antigo, nem se fala. Já é um sistema totalmente arcaico, é um sistema totalmente que atrasa, né, o nosso dia a dia. Então, a nossa esperança é que o EPROC venha substituí-los de uma forma mais eficaz e venha, de fato, atender a nossa demanda. Eu tenho esperança porque eu vejo o sistema EPROC como um sistema mais fluido. Eu estava até falando aqui na entrevista que o doutor estava fazendo comigo, que eu acho um sistema mais fluido, um sistema muito melhor de se trabalhar no dia a dia. Pode falar, doutor. Então, eu acredito que sim, eu não tenho como afirmar com 100% de certeza, mas eu entendo que sim, por quê? TRF4, que é onde ele foi originado, é a mesma plataforma, é idêntico. Todos os TJs que estão aderindo com as mesmas características que a gente usa no nosso federal aqui. Então, eu acredito que, pelo menos do ponto de vista de manuseio do sistema, a gente vai ter um sistema idêntico ao que a gente tem na federal, tá? Pode falar, doutora. Testando. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Os processos que atualmente estão tramitando no PJE e no DCP, eles vão migrar para o EPROC ou nós vamos ter que trabalhar com 3 sistemas no TJ? Porque já trabalhamos com 2, vamos trabalhar com... Sim. Vai migrar? Se a senhora ainda for contar a vara de execuções penais, aí seriam 3, né? É verdade. Então, vamos lá. Tem na minha página do Facebook, Peticionamento Eletrônico RJ. Tem uma fala de um desembargador, eu não lembro o nome dele,
mas tem lá um vídeo com ele comentando sobre isso. Para o sistema DCP não existe, tá? Mas no PJE, o EPROC ele desenvolveu uma ferramenta que pinça processos do PJE. Então, o que eu imagino? Que eles vão fazer uma força-tarefa ou vão se organizar de alguma forma, ou, fazer algum cronograma, enfim, para poder pinçar esses processos que são do PJE para poder puxar para o banco de dados do EPROC. E aí a gente não ter tanto prejuízo como a senhora comentou, de 3 sistemas para poder se trabalhar. Isso não existe, né? É uma loucura. Mas, enfim. Então, essa ferramenta, ela funciona da seguinte forma, ela pinça processos de forma individual. Só que já está sendo desenvolvida uma ferramenta que pinça processos em lote, né? Uma determinada quantidade, que eu não sei ainda qual é, que inclusive eles também não passaram, porque eles ainda estão desenvolvendo, mas que possivelmente, até iniciar essa implantação do sistema aqui, já vai existir. Porque não foi só o Rio de Janeiro que adotou o EPROC. Santa Catarina já adotou o EPROC no seu TJ, Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado, se não falhar a memória, Tocantins também assinou o termo ano passado, Minas Gerais. Então, assim, você vê que é um sistema que ele está sendo abraçado por outros tribunais, por outros estados, porque é de fato um sistema melhor de se usar do que os demais, tá? Então, eu imagino que não vai ter tanto prejuízo, porque vai ter essa migração sim, pelo menos do PJE. No DCP, como é um sistema único, né? Eu não vi ainda em outro estado um sistema igual ao DCP, né? É só no TJ do Rio. Então, por conta disso, eu acredito que não tenha sido desenvolvida uma ferramenta semelhante, tá? O PJE, como ele é nacional, então eles já se preocuparam em desenvolver essa ferramenta, porque eles sabiam que poderia ter essas migrações no futuro, tá bom? Vamos avançar aqui? Então, a gente vai substituir esses 2 sistemas pelo EPROC, né? Esses 2 aqui, ó, PJE e PJE-RJ, tá? Pelo EPROC. Talvez o DCP ele dure um pouquinho mais por causa dos processos antigos. Mas no futuro próximo o EPROC vai ficar como o único sistema do Tribunal de Justiça, tá? Eu coloquei aqui só para fins de ilustração essa página do próprio site do TJ, porque é quando foi anunciado, né, a assinatura do termo. Então, em dezembro de 2023 foi anunciado essa assinatura de termo para que o EPROC fosse implantado no TJRJ a partir do nosso ano vigente, 2024. Já li algumas outras matérias no decorrer de 2024 e eles dão conta de que a partir do segundo semestre, ou seja, a partir do mês que vem, mas não tem uma data definida ainda, iniciaria esse processo de transição através da vara de execuções fiscais, perdão. A partir da vara de execuções fiscais, eles começariam essa transição, né? Acho que até pela questão de adaptação mesmo, né? Porque um cartório menor começa a se adaptar, começa a entender o mecanismo da ferramenta, começa a entender como é que vai ser o expediente deles no trabalho dentro do sistema. Então, por isso, eu acredito que seja num cartório que não tem uma demanda tão grande. E aí vai gradualmente aumentando até chegar nos cartórios que tem uma demanda grande no nosso estado, né? Estou avançando aqui para o próximo slide, que é a parte de abertura do sistema EPROC. Eu coloquei o da Federal como ilustração para a gente entender um pouquinho a mecânica do sistema, tá? Como o doutor perguntou no começo, eu imagino que não vai ter tanta diferença de um para o outro, como não é no PJE, por exemplo, né? Se você for pegar o PJE do TJ e o do TRT, você não vai se encontrar de um para o outro. Quem é da Justiça do Trabalho, quando tiver que fazer alguma coisa no TJ, peraí, isso aqui está diferente, né? A interface do sistema é um pouquinho diferente.
o modus operandi é um pouquinho diferente. A forma de você peticionar, de você juntar, de você distribuir alguma coisa, é um pouquinho diferente. Então, eu acredito que no EPROC você não vai ter essa dificuldade. Eles vão tentar manter todas as características. A única diferença que vai ter é a questão da linguagem, né? Então, por exemplo, um assunto que é abordado na Justiça Federal não necessariamente é abordado na Justiça Comum. Então, só essas questões de linguagem específicas e técnicas que deva ter alguma diferença. No geral, acho que não. Pode falar, doutor. Eu estou no slide, eu estou no terceiro slide. Vê se avança um pouquinho. Não tem problema não, a gente aguarda um pouquinho se eu chegar nele ali. Então o senhor avançou só mais um pouquinho. Aqui, ó, seria esse aqui. Né? Recua uns 2, por gentileza. Então acho que é o Libre que ele não está reconhecendo todas as imagens, né? Mas a gente vai falando aqui com tranquilidade para o pessoal que está online acompanhando a gente poder entender cada tela que a gente colocou aqui à disposição, tá? Eu estou na tela de início do sistema EPROC e você pode observar que na parte mais central da tela ele tem duas opções de acesso: login e senha e certificado digital, que já deve estar previamente configurado na sua máquina. Do lado esquerdo da tela, a gente tem um menu com as ferramentas principais do sistema, entre elas a ferramenta de cadastro do advogado. Então a primeira, segunda, terceira, quarta opção, cadastre-se aqui. Quando você clica na setinha que está apontando para baixo, e eu marquei ali em vermelho, você tem 3 opções, tá? Cadastrar advogado, cadastrar juiz postulante, cadastrar representante legal. Como a gente está falando aqui para o público da advocacia, então a gente vai se ater no cadastro do advogado, tá? Então você vai clicar para cadastrar o advogado e ele vai te perguntar de que forma você quer efetuar esse cadastro. E ele te dá 2 opções, com ou sem o certificado. Com o certificado, você faz tudo online. Essa é a vantagem de cadastrar com o certificado. Sem o certificado, você faz uma espécie de pré-cadastro. E aí, posteriormente, você tem que ir até o cartório para poder efetivar e confirmar, né, que você está fazendo aquele cadastro ali. Tá bom? Então, vantagem para quem está no corre-corre no dia a dia, fazer já direto com o certificado digital. Quando você clica em cadastrar com o certificado digital, ele vai abrir uma tela para você preencher os seus dados. Documento, endereço, meios de contato, e-mail, importante e-mail para você receber as notificações dos seus processos, e perguntar se você quer receber essas notificações. Feito isso, vem uma segunda etapa para você criar uma senha de acesso. O login é o seu CPF, a senha de acesso é a que você vai criar, respeitando as características que vão aparecer num quadro azul logo abaixo, colocando uma tecla especial, por exemplo, jogo da velha, ou aquele comercial, aquele porcentagem, enfim, colocando pelo menos uma letra maiúscula e colocando algum número. Então essas são as características básicas da senha, que tem que ter um mínimo de caracteres que vai aparecer ali para você, e você vai criar essa senha. Teve uma diferença, teve uma alteração, perdão, no fim do mês passado, que é uma novidade para o EPROC da Justiça Federal, que é a autenticação em 2 etapas, tá? Então, quando você faz esse primeiro cadastro, o que você vai fazer? Você vai voltar lá naquela tela de acesso, você vai colocar o seu usuário e senha, e você vai clicar ali embaixo, ó, autenticação em 2 fatores. Tá? Logo embaixo do entrar, ó, esqueci a senha, autenticação em 2 fatores.
Você vai clicar naquela opção, tá? Ele vai pedir para você clicar em validar e vai gerar um QR Code. Com o seu celular, já devidamente com um autenticador instalado nele, eu, por exemplo, eu tenho 4 opções aqui, ó. Já testei as 4, tá? Eu tenho o Google Authenticator, eu tenho o autenticador do Windows, eu tenho um chamado Free OTP, Free de gratuito, né? OTP, e tem um outro autenticador que apareceu ali na minha loja de aplicativos, no meu caso é Android, é a Play Store. Se você estiver usando o Apple Store, e quando você bota autenticador, ele já aparece ali. Ó, vou digitar aqui, autenticador, ele já aparece algumas opções logo de cara. Uma delas é o Google Authenticator. O que você vai fazer? Você vai apontar, você vai apertar o sinalzinho de mais e vai apontar a câmera do seu celular para ele poder fazer a leitura do QR Code e a partir daí gerar aqueles códigos numéricos para você poder fazer o acesso, tá? Então, feito... Então, doutora, o que eu estou explicando aqui? Ainda não foi implantado. A gente está num campo de especulação, tá? Todos os tribunais estão implantando um EPROC idêntico ao original, que é o do TRF4. Inclusive, o nosso do TRF2 é idêntico ao do TRF4. E os do TJ, também, pelo que eu observei, estão idênticos. Diferente do PJE, que cada um tem uma versão diferente. Você vai entrar no PJE do TJ e no PJE do TRT, são versões totalmente diferentes. Você acaba meio que se perdendo de um para outro. No EPROC eu imagino que eles vão manter um padrão, tá? Porque nos outros tribunais existe um padrão. Então não acredito que o Rio de Janeiro vai fazer algo diferente. A não ser que eles sejam muito teimosos, né? Ou muito loucos, para fazer algo diferente de algo que já está dando certo em outros tribunais, né? Mas assim, eu acredito que seja dessa forma. Por isso que a gente já está se antecipando. Já avisaram, né, doutora? Ó, a doutora já confirmou para a gente que vai ser dessa forma. E um outro ponto que eu imagino que eles vão manter o padrão é porque o tribunal que criou o sistema, ele é exigente com o sistema. A gente observa que eles não estão implantando o sistema de qualquer maneira, assim como foi com o PJE. O PJE foi de uma forma totalmente atabalhoada. Você pode observar que eles embrulharam e jogaram para a advocacia e falaram, toma. O EPROC, você pode observar que o termo foi assinado no fim do ano passado. Em março, foi uma equipe técnica e alguns magistrados fazer um treinamento no Sul. Depois, acho que em abril, houve outro treinamento. Então, assim, eles estão tomando um certo cuidado para não fazer uma implantação de forma inadequada, como foi feito com o PJE. Então, por isso que eu acredito que o EPROC que vai ser implantado é o EPROC original, é o EPROC do TRF4, idêntico aos demais tribunais e tudo mais, tá? Voltando aqui na questão do acesso em 2 etapas, tá? Feita a leitura do QR Code, ele vai enviar um e-mail para você de confirmação, ok? Você vai validar aquela segunda etapa de verificação e a partir disso você vai conseguir acessar com o login e senha e com o código que vai ser gerado no seu celular ou com o certificado digital e o código gerado no seu celular. Só que no primeiro acesso você pode habilitar a sua máquina, clicando num quadradinho que tem lá embaixo para validar aquela máquina, aquele navegador, para que não precise, não exija mais aquele código de verificação. A doutora falou que encontrou um problema. Caso aconteça com vocês também, entre em contato com o tribunal e relata a situação
para eles poderem verificar e poderem entender o que está acontecendo e até dar esse feedback para vocês, ou até mesmo resolver logo o problema, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho. Eu botei aqui para fins de ilustração alguns certificados digitais que a gente tem no mercado hoje. Esses são os mais comuns, tá? Token. E por que eu tô colocando isso? Que aí eu já entro na minha área de fato, que é de informática. Eu sempre que eu faço alguma instalação para o cliente, ou sempre que ele pede alguma recomendação, eu costumo dar a recomendação de usar o certificado digital token. Por quê? Pela facilidade, por ser um objeto pequeno e você poder portar ele e levar para onde você precisar. A questão do cartão, às vezes você pode habilitar a sua credencial, mas aí vamos supor, hipoteticamente, você deixou a sua credencial no balcão de um cartório para tirar alguma xerox de um processo antigo. Passou o horário de resgatar, esqueceu, tem um prazo, como é que vai fazer? Ficou lá, né? Então o token não, o token vai ficar sempre com você, sempre no seu bolso, né? Oi? Tem o na nuvem também, né? É um pouco mais recente, mas também é válido. E tem o próprio certificado que é instalado na máquina, né? Esse eu já não recomendo tanto, porque aí você fica refém da máquina. É muito pouca gente que eu atendo e que trabalha com esse tipo de certificado, instalado direto na máquina. Ele é um pouquinho mais barato, mas eu acho que não vale tanto a economia. Mas cada um tem que entender até onde vai, até onde alcança a mão, né? Mas recomendo o certificado digital token. Os mais comuns são esses dois primeiros aqui. O GD, que é aquele ali de cima que é o mais antigo, e esse que é o 5110. Tá? Aquele ali tem poucas pessoas que usam, mas se você se deparar com esse. E quem precisar fazer a instalação, quem tiver dificuldade, quiser entrar em contato, a gente faz atendimento remoto também, tá? Para poder facilitar o serviço de vocês. A facilidade o custo é menor, né? A flexibilidade de horário, já atendi gente 9, 10 horas da noite tranquilamente, porque precisava instalar tudo para poder acessar o sistema, peticionar, cumprir prazo, enfim, tá? Quem quiser depois, eu vou deixar com vocês, eu estou com um panfletinho aqui, para o pessoal que está acompanhando a gente, o telefone é 21 98 650 4553, tá? 21 98 650 4553. Não faço. Não faço. PJE eu sei que sim. O sistema antigo do DCP que eu via o pessoal com muita dificuldade. É o tal do Aladim, coloridinho, né? Eu acho que é Aladim o nome dele. Também eu só vejo no site da Certdesign, para falar a verdade. Eu também nunca vi pessoalmente. Eu acho que eu sei qual é. Uhum. É porque quando foi aderido o certificado digital no Rio, eles usaram muito esse primeiro modelo aqui. É um modelo que, assim, mais de 90% dos advogados tem esse token. Avançando aqui um pouquinho, e falando agora especificamente do sistema eProc, ele suporta arquivos de até 11 megabytes. Tá? O que é isso na prática? O DCP, ele aceita arquivos de até 6 megas. O PJE do TJ, quando se fala de PDF, ele aceita arquivos de até 6 megas. E o da Justiça Trabalhista, eu acho que agora deu uma subidinha para 10. Se eu não estiver enganado, recentemente teve uma atualização, foi para 10. Então, quer dizer, a gente já começa com uma ligeira vantagem para os demais, 11 megas. Tá? Além disso, ele não aceita apenas PDF, ele aceita arquivos de imagem.
JPG, JPEG, PNG. Por que eu falo que é uma vantagem? Hoje em dia, na profissão de vocês trabalham muito com o WhatsApp. Precisou de um documento do cliente, ele mandou a foto. Se for o sistema do DCP que é engessado, você precisa converter para o PDF. Obrigatoriamente, não tem para onde ir. Tem que converter. No caso do EPROC, não necessariamente. Se ele tiver abaixo de 11 megas, você já consegue enquadrá-lo como anexo na sua petição. Então, é uma vantagem. Uma foto de qualidade aí, geralmente é uns 5, 6 megas, mais ou menos. Não foge muito disso. Então, assim, o cara te mandou ali um documento importante, uma fatura ali, um comprovante de residência, uma foto do RG. Você já pode juntar ele direto se ele não ultrapassar o teto de 11 megas. Se ele ultrapassar, você faz aquela tramitação, aquela triagem, né, que a gente costuma fazer. Converte no PDF, faz a redução do arquivo. Quem aqui sabe fazer a redução? I love PDF. Imprime, doutor? Então vamos lá, vou falar hoje para vocês. Eu sei que tem gente que sabe fazer, tá? Existe um site chamado I Love PDF, ilovepdf.com, tá? Tem uma ferramenta, se ele abrir em inglês é compress, tá? Se tiver em português, comprimir PDF. Clicou na ferramenta, indicou o arquivo, você vai indicar o arquivo específico e ele vai te dar 3 opções de padrão: extrema compressão, compressão padrão, mínima compressão, tá? Você vai escolher uma das 3 e vai dar o comando para poder comprimir. A partir daí, o site ele vai fazer a compressão do arquivo, ele vai fazer o download do arquivo e você vai ter um arquivo menor do que o original. As características do arquivo vão se manter. Você vai pegar os dois, é a mesma imagem, é o mesmo conteúdo. A única coisa que o sistema vai fazer é reduzir o tamanho dele, só isso. Então você, de repente, pega um arquivo maior do que o comportado pelo sistema, você pode fazer a redução dele. Se você tiver dúvida, se você não tiver facilidade, você tem outras ferramentas que dividem o PDF. Você tem ferramentas que por exemplo, deixa eu ver aqui se eu estou com alguma instalada. Esse aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso, da ovelhinha, PDF 24. Aqui, ó, criador PDF. Esse espaço vazio, você manipula o arquivo. Por exemplo, se eu colocar aqui um arquivo de PDF e um arquivo de foto e juntar eles num só, com um clique eu faço um PDF. Então não preciso fazer a conversão da foto para depois juntar com o PDF, não preciso. Com esse programa aqui chamado PDF 24, eu já faço tudo o que eu preciso. Junto os 2 arquivos num só e crio um PDF, ok? Então, tem algumas ferramentas gratuitas, né, que você encontra na internet, que podem facilitar a sua vida. PDF-SAN, PDF 24, o I Love PDF já é um site, é online, que você faz esse procedimento, mas pode ajudar você. Se você não sabe utilizá-los, deixa eu ver se eu estou com internet aqui, eu acho que não. Eu ia abrir aqui. Depois eu vou passar o panfletinho para vocês. No meu site tem um pacotezinho de videoaulas que ensinam a trabalhar com essas ferramentas que eu falei, para você manipular o arquivo e converter em PDF, reduzir, dividir ele pelo tamanho, dividir ele pelas páginas, enfim. Tem um pacotezinho de videoaulas de R$ 29,90 que você pode adquirir, acessar lá a plataforma e verificar como funciona cada uma dessas ferramentas. Isso fica a critério, né? Não é obrigatório você adquirir, mas pode ajudar em determinado momento, tá bom? Voltando aqui para os slides. Então a gente falou que era 11 megas, aceita JPG, JPEG e PNG. E uma única observação é que nessa versão, até então, que nós conhecemos, do EPROC,
ele ainda não aceita arquivos de mídia, áudio e vídeo, tá? É importante salientar porque o PJE já teve um avanço nesse sentido. O PJE já aceita diretamente áudio e vídeo, só que de uma forma limitada, obviamente. Áudio é até 5 megas e vídeo até 10. Mas, se você não tem essa possibilidade no EPROC, o que você pode fazer? Criar o link compartilhado. Alguns aqui já assinaram com a cabeça porque já fazem, né, uso dessa ferramenta. Com qualquer conta gratuita de nuvem, você já faz isso. Não precisa pagar para ninguém. Desde que você tenha espaço na sua conta, você consegue armazenar a mídia e consegue criar o link. Dentro desse pacote de videoaulas que eu falei para vocês, também tem essas ferramentas que vocês podem entender um pouquinho delas para poder utilizar no dia a dia. Então eu botei vídeo lá do Dropbox, do OneDrive e do Google Drive, que são os mais comuns que a gente usa no dia a dia, tá bom? Avançando mais um pouquinho aqui, vamos para uma simulação de distribuição de uma ação inicial, de uma inicial, só para vocês verem como que é por dentro do sistema. E aí eu estava falando para vocês, foi perguntado para mim, eu acho esse sistema mais amistoso que os demais, tá? Que o PJE, que o DCP. Então eu particularmente, eu gosto mais de trabalhar nele do que os demais. Então quando você faz o acesso no EPROC, você se depara com uma tela similar a essa daqui que a gente está vendo, tá? Do lado esquerdo você tem o menu com as ferramentas, ok? E do lado direito você tem o seu acompanhamento processual. Então você tem os prazos que são abertos, você tem os processos que precisam de alguma verificação, né? Então você tem tudo aqui nesse quadro maior, nesse espaço maior, tá? Então se houver alguma mudança de número, é porque houve uma movimentação em um dos seus processos, na qual você está cadastrado. Então você vai clicar ali e vai verificar para poder entender qual foi a movimentação, consultando aquele processo. E aí é que eu comparo essa tela, voltando aqui, perdão, eu comparo essa tela mais ou menos, né? Lembra que era diferenças e semelhanças entre os sistemas? Então eu comparo mais ou menos com o sistema antigo. Do lado esquerdo você tem o menu com as ferramentas e mais centralizado você tem o seu acompanhamento processual, a sua movimentação diária de processos. Então aqui é parecido com o DCP, que o DCP tem essa ferramenta de movimentação processual que você faz o acompanhamento para poder verificar o que foi modificado. Avançando aqui um pouquinho, a gente clicou lá em petição inicial. E aqui na petição inicial ele abre o formulário eletrônico, tá? O formulário eletrônico do EPROC, também fazendo uma comparação, a gente consegue fazer essa comparação e dizer que ele é idêntico ao do PJE. Por quê? Ele é dividido em abas. Então vem a primeira aba para você colocar as informações do processo, que é o local da distribuição, o rito, a classe processual, o valor da causa. Então na primeira tela do PJE você geralmente coloca o local da distribuição, o tipo de ação e o valor da causa geralmente é um pouquinho mais para frente, mas o tipo de ação e o local de distribuição na primeira tela do PJE, eles são solicitados para você. Então aqui mais ou menos você pode comparar. Também você vai fazer isso. Você vai colocar o local que você vai distribuir a sua ação, você vai colocar o rito, você vai colocar o tipo de ação e você vai colocar o valor da causa. No EPROC da Justiça Federal, tem uma ferramenta interessante que, se for mantida para o TJ, vai ser espetacular, que é o quê? Mediante o que você preencher aqui,
quando você coloca o valor da causa, o próprio sistema ele faz um cálculo e te dá uma estimativa de custas processuais, tá? O próprio sistema. Quando você chega na parte autora e você habilita o autor da ação, o próprio sistema ele gera uma guia de recolhimento. Se isso for mantido também para o TJ, vai ser maravilhoso. Porque imagina, eu costumo brincar que para você emitir uma greve, você tem que ter uma faculdade à parte do direito. É um parto. Exatamente. Mesmo assim ainda dá problema. Sim, sim. Então, sim, eu imagino, eu imagino. Por mais que eu não seja da advocacia, já trabalhei em escritório, já fui no setor de custas lá da capital. E quando eu fui, né, foi 2014, por aí. Eu lembro que foi um processo físico e eu entreguei o processo pro rapaz que estava atendendo, né? Quando eu fiz assim, parecia que eu estava apontando uma arma para ele. Que ele fez assim, não posso tocar no processo. Falei, mas como é que vai me ajudar? Ah, me dê um formulário, preencha aí, tica ali, não sei o que, me devolve, que aí eu vou indicar para você os modelos, os códigos, né? Falei, ah, então tá bom. Então, quer dizer, é uma dificuldade muito grande, né? Então, se for mantido isso, pelo menos na inicial, para você ter essa guia gerada pelo próprio sistema, já com o valor correto, isso vai ser ótimo, vai facilitar, vai agilizar o processo, né? Então, avançando aqui, a gente colocou o local da distribuição, a gente colocou o rito, classe processual, tipo de ação, se tinha sigilo ou não, e o valor da causa. Tá? Feito o preenchimento, vamos avançar para a segunda etapa, que é assuntos. Também idêntica ao do PJE, tá? Aqui você pode usar, por exemplo, aquele campo, está escrito previdência aqui, ó. Você pode colocar uma palavra-chave, clicar para pesquisar, que ele vai buscar todos os assuntos que tenham dentro daquele assunto a palavra-chave que você pediu. Por exemplo, eu botei previdência e aí ele foi buscar o que tinha com aquela palavra-chave. Depois que você encontra, perdão, avancei demais. Depois que você encontra o assunto específico, você do lado esquerdo você vai clicar em cima do assunto, tá? E ele vai remeter aquele assunto para o lado direito da tela, onde está aquela parte ali escrito assunto principal. Ao identificar que o assunto que você clicou é o assunto correto, você vai clicar novamente para fazer a inclusão, que tem ali o botãozinho incluir. Então são duas etapas. Primeiro clica para inserir no lado direito da tela, depois clica para incluir como assunto da demanda. Então, duas etapas. Encontrou, clicou, viu que está certo, clicou em incluir. Tá bom? Depois que clica em incluir, ele vai apresentar para você o assunto já incluído de fato no seu formulário eletrônico, do jeito que está ali, ó. Assunto principal, e aí você repete o processo quantas vezes precisar, ok? Avançando aqui, parte autora, tá? Pessoa física, pessoa jurídica ou entidade. Você vai escolher lá qual é o personagem. No caso aqui a gente escolheu pessoa física, a gente vai digitar o CPF e vai clicar em consultar, que a tela está cortada, mas tem um botãozinho ali para consultar aquele número. Se for um número novo para o sistema EPROC, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma tela de preenchimento com os dados daquele CPF. Endereço, meios de contato,
e algumas outras informações que sejam pertinentes, tá? E aí você vai fazer essa inclusão, vai clicar para concluir, e aí ele vai gerar aquele cadastro, ok? Se for um CPF que já foi utilizado dentro do EPROC, o próprio sistema vai no banco de dados buscar aquele documento e vai indicar para você, é esse o nome da pessoa? Você vai identificar que está correto e vai clicar apenas em incluir. Então, aqui, ó, cliquei, coloquei um documento novo no sistema. Ele me deu uma tela de preenchimento para eu poder colocar os dados daquele CPF ou CNPJ, enfim. Faço todo o preenchimento, clico no botãozinho que está pequenininho ali, incluir. Fiz a inclusão do cadastro, tá? Ó, tá ali a setinha apontando, tá lá embaixo, mas acho que dá para vocês verem. Depois que eu clico em incluir, ele vai indicar aquele CPF pra gente. Aí sim, tem um outro botão incluir para eu incluir o personagem na minha petição, tá? Nessa segunda etapa que eu vou fazer essa inclusão. Então, duas etapas. Você primeiro inclui o cadastro, depois você inclui a pessoa, tá? Vou clicar ali, tá vendo que tá zerado? Depois que eu clico em incluir, aí de fato ele faz a inclusão da pessoa. Se precisar colocar mais de um autor, é só você repetir o procedimento, ok? Idêntico também ao que a gente vê no PJE. A única diferença no PJE é que não é dividido parte autor e parte réu, é os dois na mesma tela. Então você faz a inclusão do autor e do réu na mesma tela, e se precisar, outros advogados na demanda ali, na distribuição com você. Por exemplo, se você tiver outro colega seu que conste na procuração, que seja seu sócio, enfim, você já pode fazer a inclusão dele direta no PJE, para que quando você seja notificado de alguma movimentação, ele também seja, né? Então, no EPROC a gente faz isso lá no início, lá na primeira tela, né? Deixa eu só voltar aqui. Opa, passei demais. A gente faz aqui nessa primeira tela, ele vai aparecer um campo para você fazer a inclusão de outro advogado, caso você tenha essa necessidade. Se não, como foi você que fez o acesso, como o login é seu, o próprio sistema identifica que você está distribuindo a demanda. Então, não precisa fazer a sua própria inclusão, tá? Avançando aqui de novo para a parte... Vamos lá, parte autora, agora partes réus. Opa. Partes réus. Vamos lá. No caso do EPROC federal, ele te dá 3 opções. Imagino que o TJ vai manter essa característica dessa página, né? Pessoa física, pessoa jurídica e entidade. Como a gente está falando aqui também desse sistema que é da federal, a entidade ele já te dá uma lista de órgãos que você pode incluir na demanda, né? Geralmente ali o INSS é o primeiro. Não sei porquê. Eu não imagino por que seja o primeiro, né? Da federal. Eu chamo de campeão de audiência. Então, você vai escolher aqui o tipo de pessoa e vai incluir o documento, caso seja necessário. E o modus operandi é idêntico ao anterior, tá? Ao do autor. Então, botou ali botou ali pessoa jurídica, botou o número do documento, pediu para consultar, ele vai verificar se aquele CNPJ já está no banco de dados do EPROC. Se não tiver, vai abrir o formulário de preenchimento para você poder colocar os dados, pelo menos os dados básicos, né, daquele réu. Avançando aqui um pouquinho. Depois que você faz a inclusão, estou indo muito rápido aqui com o slide. Depois que você faz a inclusão, ele já apresenta para você, indica para você que foi de fato habilitado aquele réu na demanda, ok?
próxima página, que seria a nossa página derradeira. Na parte superior da página, quando você acessa, ele faz algumas solicitações para você marcar, para você assinalar. Por exemplo, requer liminar a antecipação de tutela, está ali no meio. Então, se você estiver pedindo alguma tutela, você é só clicar no quadradinho. Então, super simples. Idêntico ao do DCP, por exemplo. Só que no DCP era lá no início do formulário, né? Lá no comecinho, depois que você botava o local da distribuição e tal, ali pertinho já tinha para você poder ticar os quadradinhos que você precisaria. Prioridade de tramitação, prioridade para idoso, doença grave, enfim. Então é só você clicar no quadradinho que você está solicitando. A única atualização que foi feita é com relação ao idoso. Lembra que você fez o cadastro lá do autor? Dos preenchimentos que você tem que fazer é sobre a data de nascimento. Então, aqui ele já identificou. Você botou lá que a pessoa nasceu em 1940. Então, aqui já vai estar assinalado. Você não consegue mais alterar, porque você já colocou a data de nascimento e vai comprovar através do documento que ele de fato nasceu naquela época. Então, aqui ele já vai ficar marcadinho para você. Você não precisa eu esqueci de marcar. Não precisa. O próprio sistema ele já fica aqui. Assim como o oposto. Se a pessoa tem menos de 60, se você tentar clicar ali, ele não vai deixar você clicar. Porque ele já identificou a data de nascimento que, pelo cálculo do sistema, a pessoa tem menos de 60. Então, você não consegue clicar ali no quadradinho de forma errônea. Cliquei sem querer. Não vai conseguir porque o próprio sistema vai embargar você. Tá? Logo abaixo, a gente vai fazer a inclusão dos arquivos. Então, ele vai te dar 3 opções. Ele vai pedir para você adicionar mais documentos, digitar documento, opções avançadas. Vamos ficar só no básico, tá? Para a gente não se enrolar. Então, se você clicar em digitar documento, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um campo, uma janelinha chamada pop-up, com algumas ferramentas parecidas com o do Word. Ou seja, um editor de textos idêntico ao do PJE. Para quê? Para que você possa copiar e colar a sua petição ali dentro, ou para que você possa redigi-la dentro daquele espaço. Depois que você finaliza a edição daquele documento, você vai clicar para salvar e o próprio sistema vai gerar o PDF. Agora, se você já tem a sua petição pronta em PDF, você não quer utilizar o editor de textos do sistema, você já vai direto aqui embaixo, ó, e escolher arquivo, no primeiro documento. Quando você clicar em escolher arquivo, ele vai abrir uma janela de pesquisa, tá? Para você poder encontrar o arquivo necessário e fazer a inclusão dele. Depois que você fizer a inclusão dele, você pode clicar em adicionar mais documentos, para você poder adicionar os demais anexos. Se você quiser também, eu falei que ia ficar no simples, mas eu posso me atrever a passar um pouquinho mais para vocês. Eu, particularmente, eu trabalho dessa forma aqui, ó, para o cliente. Deixa eu ver se eu tenho uma aberta aqui. Eu tenho no meu pendrive. Deixa eu só abrir aqui uma pastinha que eu deixo como simulação. O que eu faço quando eu vou trabalhar para o cliente? Ou quando eu vou dar alguma aula para o cliente? Eu organizo, primeiro eu organizo uma pasta específica da distribuição ou do protocolo, tá? Para que esses documentos fiquem num local específico. Eu estou falando isso porque eu já peguei cliente que trabalhou num determinado recurso, era um recurso até sério que ele queria protocolizar para poder libertar o cliente dele. E aí ele falou que passou uns 2 ou 3 dias trabalhando nesse recurso, aí eu sentei para poder fazer a juntada da petição.
Aí eu perguntei para ele, doutor, onde que está esse recurso? Ele falou para mim, não sei. Aí eu fui buscar, né, pelo nome do cliente, fui buscar pelo nome do modelo, não encontrei nada, não sei o que ele fez. Eu não sei o que ele fez, se ele salvou o arquivo, enfim. Eu não sei o que ele fez. Ele também não soube explicar. A única coisa que ele falou é que passou 2 dias redigindo a peça, né? Então assim, perdeu 2 dias de trabalho. Então, eu sempre recomendo ao cliente, olha, junta logo dentro de uma pasta, junta num local que você consiga encontrar com facilidade dentro do computador. O computador hoje pra gente é o nosso escritório virtual. Você pode ver que cada vez menos você está usando papel, cada vez menos você está usando aquele armário de ferro que a gente usava antigamente. Eu tinha um empregador que tinha até aqueles armários de manivela que você abria e fechava, né? Ele abrindo e fechando, era bonitão, né? Mas hoje já não tem mais essa necessidade, porque você trabalha mais no digital do que no físico. Então, coloca tudo aqui direitinho, bonitinho, arrumado, dentro da pasta específica do cliente, dentro de um local que você vai encontrar com facilidade. Tenha sempre mais de uma cópia em mãos, salva num pendrive, salva num HD externo, salva na nuvem, salva na sua máquina, salva. Quanto mais você tiver aquele documento salvo, melhor para você poder se prevenir. E uma outra coisa que eu sempre faço e sempre recomendo é a numeração dos arquivos. Por quê? Quando eu for juntá-los, aqui nós temos poucos, tá? Mas vamos supor que você tem uma demanda de uma distribuição ou um protocolo com muitos arquivos de anexo, muitos, né? Então, como é que você vai saber se você juntou todos eles? A numeração facilita isso. Porque aqui tá, ó, eu sempre boto o inicial 00. Então, ó, 0001, 02, 02, 03, enfim, até o 08. Eu sei que quando eu colocar no sistema, essa numeração tem que estar lá certinha. E eu coloco a numeração também para poder posicionar os arquivos na ordem que eu quero distribuir. Então, o que eu faço? Eu faço da forma antiga, né? Inicial, procuração, identificação, comprovante de residência, aí vem os arquivos referentes ao que eu estou pedindo, reclamando, etc. Né? Então, faço dessa forma. Só estou colocando aqui como sugestão. Você vai trabalhar da sua forma, você vai se organizar do seu jeito, não tem problema nenhum. Mas se você conseguir numerar, fica mais fácil para você poder juntar. Também. Antigamente não exigia, mas só que o que acontece? Na hora que você vai juntar, talvez até você mesmo acabe esquecendo. Qual é aquela peça? Do que se trata ela? Por que eu estou falando isso? Porque vai ter uma etapa aqui da distribuição que logo abaixo do arquivo anexado no formulário eletrônico, você tem que especificar que tipo de arquivo que é. Por que você tem que especificar? Porque quando você finaliza o protocolo, você tem que entender que ele foi remetido para outras pessoas, tanto para o tribunal quanto a outra parte que vai se defender. Então, essa especificação de arquivo é para que a pessoa possa clicar no anexo correto. E se tiver, por exemplo, você botou uma identidade e discriminou ela como procuração, você pode ter certeza.
Aham, entendi. Mas tem um assinador próprio do TRF. Eu não lembro o nome do assinador, mas existe um próprio. Tá? Como eu quase não uso para nenhum cliente, então eu acabo esquecendo o nome, mas existe um. PJ aderiu há pouco tempo é a questão dos prazos processuais. O que o EPROC, desculpa, gente, o que o EPROC faz? Desde a sua origem, tá? Desde que ele foi implantado aqui no Rio de Janeiro, eu vejo essa ferramenta. Quando abre um prazo no processo, o próprio EPROC ele indica para você a data da abertura do prazo e a data do encerramento, inclusive com horário. Vai no dia, hoje é 20, né? No dia 20 de junho de 2024, a partir das 0 horas, 0 minuto, 0 segundo. Escritório que nessa época, 2006, 2007, 8, 9, 10. Ainda peguei aquela época do finzinho do papel, né? Depois entrou o pré-cadastro, depois veio o sistema eletrônico. Então, eu lembro que todo dia ela tinha que fazer a contagenzinha ali na folhinha dos prazos. Ah, esse aqui do fulano vai vencer no dia tal. Do Beltrano no dia tal. O EPROC, né, já faz essa contagem para você. Então você é uma dor de cabeça a menos, é uma preocupação a menos, é um trabalho a menos para o advogado. O PJE já está aderindo a essa ferramenta, pelo menos o do TJ, né? O do TRT eu não lembro se tem essa ferramenta. Eu pouco pego clientes para poder fazer protocolo intercorrente do TRT. Então eu não lembro se existe essa ferramenta específica, mas o PJE do TJ eu sei que tem, né? Então já é um facilitador para o dia a dia do advogado, ok? E aí quando a gente acessa o sistema, no painel do advogado, como eu falei lá no começo, do lado esquerdo a gente tem as ferramentas, entre elas a de peticionamento, petição / movimentação, ou você clica um daqueles numerozinhos ali que esteja diferente de 0 para poder clicar, consultar o processo e fazer o peticionamento direto. Aí como é que você vai fazer? O EPROC, aí entra aquela questão dos sistemas diferentes, né? Que a gente tem que se adaptar a cada um.
tem sempre em cima e embaixo, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? De alguma parte do protocolo? Não? Então, vou agradecer aqui a vocês, tá? Que a gente já fez aqui o que a gente entende ser importante nesse momento para a advocacia, que é o básico. Eu sempre trago o básico para vocês. Por quê? Para que vocês, a partir do básico, consigam desenvolver no dia a dia de vocês, para peticionar, para distribuir as ações, para poder fazer as verificações processuais, tá? Uma vez me perguntaram por que eu não fazia também um material da segunda instância. Eu falei, não, porque para mim o mais importante é o advogado pegar a base. Ele pegou a base, ele mesmo vai conseguir, de forma intuitiva, utilizar as demais ferramentas, inclusive a da segunda instância. Eu mesmo poucas vezes fiz alguma distribuição em segunda instância, e por conta de eu entender como é que era a base, eu consegui me virar bem. Então, você tendo uma base boa, você entendendo bem o mecanismo do sistema, quando você estiver numa situação um pouco mais complexa, você vai entender aonde você pode caminhar para poder chegar e conseguir êxito, tá bom? Então, agradeço aqui. Fala, doutora. O sistema ele não te dá. Vamos. Coisa que para os demais sistemas eu não acredito que tenha sido. Eu acho que uma empresa de informática fez do jeito que achou que tinha que fazer e está tudo certo, né? No EPROC especificamente, o advogado ele teve voz. Ele falou o que poderia ser feito. É que o Apollo, na verdade, ele não era exatamente um sistema de peticionamento. Ele era apenas uma transição, né, para quando chegasse, de fato, o sistema eletrônico. Então, por isso que ele também... O Apollo eu comparo um pouquinho com o DCP, mais ou menos, né? Mas foi quando os advogados se reuniram, entendeu? Vocês participaram Aham. e nós levamos todos os problemas que estavam acontecendo Sim, sim. na federal. E depois disso, os desembargadores viram realmente que estava dando muito problema, foi quando começaram a criar esse aí. Uhum. E esse aí todo mundo está elogiando como está fluindo. Sim, sim. Todos agora, como os outros tribunais vão aderir a isso aí por causa disso. Tomara. Porque o ideal para todo mundo seria algo uniforme. Porque você pega, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é PJETJ, PJETRT, que não são iguais, já começa aí. Aí Justiça Federal é PROC. Aí você vai para a Vara de Execuções Penais, CEL. Aí, por exemplo, já vamos sair do Rio de Janeiro. Vamos para São Paulo. Aí você precisa fazer alguma coisa esporádica em São Paulo, TJ, ESAGE. Eu mesmo fico perdido, no ESAGE eu fico perdido, porque eu só ouvi uma ou duas vezes. Até para instalar o certificado digital eu tive dificuldade para uma cliente minha. Consegui,
Nem sei como é que eu consegui, a verdade é essa. Né? O Se do você me Paraná é perguntar muito hoje, bom. O do Paraná qual é? O do Paraná, Eu não tive dificuldade nenhuma. Entrei lá, uma maravilha. não sei. Do Paraná, O eu não Paraná sei. é muito bom. Pode ser que seja até EPROC. Pode ser. O do Rio Grande do Sul, eu sei que é EPROC. Tá ali, EPROC PR ali, ó. Acho que é Paraná mesmo. Que eu não sei também se é Justiça Federal, se é... Ali é federal, Entendeu? né? Eu mexi na estadual. O do TJRS, eu sei que é EPROC. Que foi solicitação dos advogados locais. Eles pediram, por favor, traga o EPROC para cá também. Que eles viram que no TRF estava dando certo, fizeram essa solicitação e foi atendida, né? Eu espero que vocês tenham êxito com o EPROC, né? Pelo menos na teoria. É um sistema melhor. Tomara que essa transição tranquila. Acredito que vai ser porque eles estão tomando um certo cuidado, tá? Mas com relação ao peticionamento eletrônico de modo geral, como eu falei para vocês no início, estou à disposição de vocês, tá? Para os serviços de instalação, serviços de distribuição, serviços de aula prática. A gente tem feito muito aula prática, mesmo individual, de forma remota. Tá? Então, essa pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela também trouxe pelo menos algumas coisinhas boas para a gente no que diz respeito à acessibilidade, à tecnologia. Ela avançou um pouquinho nesse sentido. Então, eu tenho feito muita aula online com alguns alunos. Então, quem quiser depois também procurar. A gente está reativando um polo lá na Ilha do Governador. Eu sei que é um pouquinho longe, mas lá na Portuguesa da Ilha, tem um espaço dentro de uma faculdade chamada Uniaselv. O Dr. Wellington até já foi lá com a gente algumas vezes. Com 9 computadores que a gente faz uma aula totalmente prática, do EPROC, do PJE, do INSS Digital. Então, depois, quem quiser, entra em contato, que quando tiver a data específica das turmas, a gente passa para vocês, tá bom? Então, agradecer aqui a casa, agradecer o presidente, agradecer a direção pelo convite, né? E espero que tenha alcançado as expectativas de vocês, que estão aqui presentes fisicamente, e quem vai nos acompanhar online, né? E agradecer mais uma vez, tá bom, doutor? Tá bom, professor, obrigado. Professor, como é que eu te chamo? De professor? Vou chamar de professor porque você tem um jeitão de professor, né? Te convidar aqui para receber aqui uma lembrança nossa. Pessoal, a gente aqui na subseção agora adotamos uma lembrancinha para os nossos palestrantes, que agora está concorrida ela, né? Oi? O certificado está aqui, de cada vez. É uma singela lembrancinha e o certificado da palestra que o senhor ministrou para a gente. Agradecer. Tem essa questão do... Não, aqui mesmo, aqui na frente, aqui. Na frente mesmo. Isso. Agora está bonito. Bonito não, está melhor, né? Então, agradecer a todos os presentes, tá? Agradecer o pessoal que acompanhou no YouTube, pedir desculpas por algumas questões técnicas que aconteceram na transmissão, mas aqui no auditório foi tudo bem. Nós estamos começando aí com essa situação de transmissões. E agradecer o professor e deixar a casa aberta, né? A gente está sempre aí. A advocacia precisa muito desses ensinamentos que o senhor deu. Daqui para frente, eu acredito que vai precisar mais ainda quando começar a rodar mesmo, né? Igual foi na época do PJE, no processo eletrônico. O pessoal era muita dúvida, mas a casa está aberta. Acredito que novas palestras vão ser necessárias. Isso aí. Já deixar um convite para o nosso podcast, se o senhor puder, ver uma data que a gente vai colocar o senhor sentado na bancada de novo aí, mas um negócio mais de podcast, tá bom? Obrigado, gente. Vamos dar agora aquele coquetelzinho especial com o melhor bolo do estado do Rio de Janeiro, da dona Regina.